Meus irmãos, esse texto bíblico, esta narrativa bíblica é bastante conhecida por todos. Quem aqui nunca ouviu falar a respeito de Elias, dos profetas que Deus levanta? Porém, o contexto histórico desta narrativa bíblica é justamente o período monárquico. Todos nós sabemos que esse período foi onde Deus levantou reis para governar Israel. Quando nós lemos esse texto ou as histórias dos reis de Israel, nós vamos perceber que essas histórias é parecida com o período teocrático, onde Deus levantava juízes para governar Israel, ou o povo de Deus, ou as tribos de Israel. Interessante que no período teocrático é justamente um período também de apostasia espiritual, porque ora o povo estava bem com Deus, e outra hora estava afastado dos caminhos do Senhor, adorando a outros deuses. É interessante que esse período monárquico também, logo após a morte de Salomão, Jeroboão começa a governar, e as 12 tribos se dividem entre reino do norte e reino do sul. Interessante que essa narrativa bíblica que acontece aqui é justamente o reino do norte, ou a cidade de Samaria, ou Israel. É interessante, a partir do capítulo 16, você percebe que o contexto em que eles estão vivendo é justamente um período de apostasia espiritual. Eles estão distantes de Deus, afastaram-se do Senhor. E no capítulo 16 você percebe que logo após a morte de Orim, o seu filho Acabe começa a reinar. E é interessante que o reinado de Acabe, a Bíblia diz que foi um dos piores reis de Israel. Os reis que lhe antecederam foram muito mais melhores do que o reino de Acabe. Se você ler essa história, você percebe que Acabe leva Israel também a uma apostasia espiritual. O homem que já era mau, e o texto faz questão de dizer que ele andou nos caminhos de Jeroboão. Israel está entrando em um declínio espiritual, e a Bíblia faz questão de dizer que parecia pouco, ele ainda se casa com uma mulher por nome de Jezabel, que era filha de Etibaal. Etibaal era rei dos Sidônios e sacerdote da casa de Baal. Jezabel era uma sacerdotisa de Azera. Interessante que logo após esse período em que esse casamento acontece, Israel entra em uma apostasia espiritual. Jezabel, uma mulher que era usada pelo inimigo, começa a introduzir o culto a Baal em Israel, exterminando o culto a Yahvé, retirando por completo. E a Bíblia diz que Acabe faz um templo para Baal. E diz o texto que Israel entra nessa história e começa a se adaptar mais uma vez a adorar outros deuses. Parece que a história está se repetindo. A apostasia espiritual, o declínio espiritual que se apossa deles, fazendo com que eles abandonassem o culto a Yahvé e começasse a adorar a Baal. Esse tipo de prática na Bíblia era conhecida como a prostituição espiritual, onde as pessoas deixavam de adorar o verdadeiro Deus de Israel
e começava a adorar outros deuses. O motivo em que eles adoravam, porque eles tinham uma crença, os sidônios tinham uma crença de que Baal era o Deus do trovão, o Deus da chuva e o Deus da agricultura. Uma vez que eles adoravam esse Baal, eles acreditavam que era ele que trazia a fertilidade para dentro do povo, fazendo com que o povo viesse prosperar. Todas as vezes que a chuva caía, eles atribuíam esse fato a Baal. E o seu tipo de culto, irmãos, esse tipo de culto, esse paganismo que entrou dentro de Israel, era terrível, porque segundo alguns historiadores diz que o culto a Baal era oferecido criança era oferecida em sacrifício, e eram as práticas terríveis daquela época. E Israel está dentro desse contexto, Samaria está dentro desse contexto. Esqueceram-se de Deus, abandonaram o culto a Deus, e agora o seu culto é a Baal. Só que nesse tempo de apostasia, e esse tipo de mulher por nome de Jezabel, no período, no século em que nós estamos vivendo, algumas pessoas têm uma visão distorcida como um tipo de feminismo, atribuindo isso à vaidade. Só que a Jezabel que atua nesse período é como uma manipuladora, um espírito que manipula pessoas a abandonar o Senhor e prestar culto a deuses estranhos ou ao inimigo da nossa alma. Tanto é que em Apocalipse capítulo 2 verso 20, Deus alerta a igreja de Tiatira acerca dos ensinamentos de Jezabel, uma mulher que manipulava Acabe, e Acabe virou uma marionete na sua mão. O que ela mandava ele fazia. As pessoas estão distantes do Senhor, mas todas as vezes que eles se distanciavam de Deus, Deus criava uma situação para com que eles voltassem o seu coração para Deus. E logo após Deus levantar o profeta Elias, você percebe que ele profetiza uma seca sobre Israel, e esta seca é o retrato do que eles estavam vivendo. A sequidão espiritual possuiu as suas vidas. Não existe culto e nem adoração mais a Deus, mas o texto diz que ainda tinha profetas e homens que serviam a Deus naquela terra, como Obadias. No capítulo 17 entra o homem em cena, quem é? Elias. Elias entra em cena com uma mensagem profética. A Bíblia não fala acerca da sua genealogia, não fala acerca da sua história, não fala como ele surgiu, como ele se tornou profeta, mas a Bíblia diz que quando ele surge em cena, ele tem uma mensagem profética para o rei. E quando ele chega diante do palácio, a mensagem é que segundo a sua palavra, não haveria chuva e nem orvalho sobre Israel. E é interessante porque esta profecia faria com que Baal fosse envergonhado, porque na crença deles que mandava chuva era Baal. Baal era o Deus do trovão, Baal que trazia prosperidade. Mas quando Deus traz uma mensagem profética para eles, era para provar que o verdadeiro Deus ainda estava de pé. E para esse século 21 que nós estamos vivendo, irmãos,
aonde as pessoas estão distantes do Senhor, adoradores de Baal, infiltrados nessa nação. Ainda tem pessoas que corromperam o seu coração. A sua vida é só para vaidade, é só para coisas mundanas, é só buscando sucesso. Não que eu sou contra, não, tem que buscar mesmo, mas as pessoas, seu coração só está em sucesso, na vaidade, e Deus precisa levantar pessoas como Elias para esse tempo, para esta época. A mensagem é: não haverá chuva e nem orvalho sobre a terra, porque assim diz o Senhor. E eles entram em uma seca. As pessoas começam a entrar em crise. E Deus aparece para Elias e diz: Elias, levanta-te e desce para o ribeiro de Querite. Porque eu tenho ordenado a corvos que ali te sustentem. Só que antes, irmãos, de Elias se apresentar a Acabe com a mensagem profética, Elias se apresenta a Deus em oração. Tiago capítulo 5:17 diz que Elias orou com fervor, orou com insistência, para que não houvesse chuva sobre a terra. Antes de Elias se aparecer diante do rei, ele se aparece diante de Deus. Antes dele se manifestar em público, ele se manifesta no secreto, falando com Deus e clamando para que Deus não descesse a chuva sobre a terra. E Deus olha para ele e diz: Elias, se ausenta do palácio e desce para o deserto. Desce para o ribeiro de Querite e esconde-o. Isso aqui é interessante, irmãos, porque quem dá o endereço é Deus, quem dá a direção é Deus, quem dá a localização é Deus, e diz: vai. Mas para ir precisa ir ouvir e atender a voz do Senhor. Uma das marcas do profeta Elias era a sua obediência à voz do Senhor. Porque é bom ouvir a Deus, mas muitas das vezes nós reclamamos, nós paramos e não ouvimos, mas não atendemos o que Deus quer. E eu já disse isso aqui outra vez. Tem um pregador que eu gosto muito de ouvi-lo, e ele diz: irmãos, quando Deus te mandar se assentar, ainda que não tenha uma cadeira, sente, porque Deus providenciará, porque Deus colocará uma cadeira para você. Esta noite, irmãos, eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração aqui nesta noite. Você precisa ouvir, mas entender que Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem uma chamada para o teu coração. Talvez Deus já falou uma coisa para você e você está recrutando, está fazendo com que esta vontade de Deus não aconteça na sua vida. Mas esta noite Deus está falando para alguém: eu já te dei o endereço, já te dei a localização, já te falei aonde vai, já falei o que eu vou fazer. Você precisa se levantar de onde você está e cumprir o que Deus quer que você faça. Mas Elias, eu já preparei corvos. Por quê? Porque Deus é um Deus de providência, e a palavra providência vem em dois sentidos. Primeiro, a mão de Deus na luva da história. Em outras palavras, é Deus que comanda. Segundo, prover com antecedência. Elias, antes de tu chegar no ribeiro, eu já preparei tudo para você. Porque eu te dou direção, mas eu sou o Deus que vou prover para você nesse Querite, Elias. Elias, eu te dou a ordem, te dou a direção, mas se prepara, porque antes de tu chegar no
eu já preparei tudo para você, já dei ordem para que ali te sustente. Por quê? Porque eu sou Deus de providência na tua história. Deus está falando para alguém aqui nesta noite: estou te tirando do palácio, tá vendo? Você já desceu para o deserto, mas Deus está falando: eu já preparei tudo para você, já dei ordem a pessoas, já dei ordem ao tempo para que você seja cuidado em mínimos detalhes da tua história. Elias desce por Querite, irmãos, e eu não sei quanto tempo ele fica no Querite, mas o Querite de Deus é um processo na vida do homem. A solidão nos desertos da vida faz parte de quem tem uma chamada e um propósito de Deus. Moisés passou por esta solidão no deserto. Elias passou por esta solidão. Jesus passou por esta solidão no deserto. Mas o deserto é a escola de Deus para quem tem chamada. É no deserto que nós somos tratados por Deus. É no deserto que somos moldados pelo céu. Deus te colocou nesta situação. Deus permitiu que você saísse da tua zona de conforto e descesse para o deserto, porque Deus quer te provar e quer te ensinar que é lá que Ele vai trabalhar em você, para depois trabalhar através de você. Deus nesta noite está falando para alguém: eu estou te preparando, eu estou te moldando, eu estou te forjando. Querite não é para matar Elias de Deus, querite é para preparar crente para uma nova fase. Deus está falando. Eu não sei se você crê em palavra profética da parte de Deus, mas esta noite eu venho entregar uma mensagem de Deus para alguém aqui. Eu venho te dizer que Deus está te preparando. Deus está falando para alguém: não adianta correr para outro endereço. Eu já te dei a localização, já te dei o endereço. Deus está falando: não extravie da onde eu já te ordenei, porque no Querite eu vou te forjar, no Querite eu vou te preparar, no Querite eu vou te moldar. Por quê? Porque o que eu vou fazer através de você, Elias, porque o que eu vou fazer através de você será coisa grande. Mas primeiro eu trabalho em você, primeiro eu te capacito, primeiro eu te moldo, e depois eu te levanto para a minha obra e para a minha glória. No Querite eu aprendo não só depender da provisão, mas do provedor que é Deus. A confiar mais no provedor do que na providência. Deus está falando para alguém aqui: tu pensa que eu te levei aí só para um passeio? Você pensa que você está de férias nesta situação? Deus está dizendo: eu estou te forjando, eu estou te amassando, eu estou te preparando, eu estou te capacitando, porque eu vou colocar uma mensagem, uma autoridade nas tuas mãos e na tua boca, que pessoas e Jezabel e nem Baal irá resistir à autoridade que eu vou te entregar. Ela mostrou, eu sinto Deus aqui nesta noite, irmãos, e Deus está falando para alguém: eu estou te forjando. Deus havia alertado Israel em Deuteronômio capítulo 11, verso 16, que se caso eles se distanciassem dos caminhos do Senhor, Deus ia fechar o céu, e a crise ia
Mas só que o profeta profetiza, desce para o ribeiro. Só que Deus já ordenou aos corvos que ali o sustentassem. Diz a Bíblia que pão e carne pela manhã, e pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. Só que, irmãos, nós precisamos entender a não depender só das bênçãos, mas do provedor. Deus nos leva para situações, é para nos ensinar a depender dele. Porque no século em que nós estamos vivendo, nós confiamos no nosso diploma, nós confiamos na nossa habilidade, nós confiamos no curso que nós fizemos, nós confiamos nos nossos dons. Só que Deus está dizendo: para onde eu vou te levar, Elias? Eu vou te mostrar que o teu curso não vai valer de nada lá. Eu vou te mostrar que a tua habilidade não vai valer de nada lá. E eu vou te ensinar que a tua dependência não é da terra, é do céu. Deus está falando para mim. Eu estou te levando para o Querite, para você entender que esta batalha, que esta guerra, que esta vitória não vai acontecer por causa da tua habilidade, por causa do teu curso, por causa do que você sabe fazer. É porque Deus está com você. É porque Deus está com você. É porque o Espírito Santo te marcou e diz: eu tenho algo para fazer da tua vida. Eu tenho um propósito com você. É por isso que quando o inimigo aperta para querer acabar com a tua vida, com a tua família, eu entro com livramento. Eu entro com livramento. Não é porque você é bonzinho, é porque existe um Deus que está com você. Só que o Espírito de Deus nesta noite nos faz uma pergunta: aonde está a tua dependência? Você confia mais no teu braço ou no Deus que te chamou? Porque quando eu confio no meu braço, eu deixo a ordem de Deus de lado e faço a minha vontade. Quando eu confio em quem eu sou, eu deixo de desacreditar em quem me chamou e acredito no que eu sei. Só que aonde Deus te colocou, o que você sabe não vai valer de nada, porque Deus decidiu te cortar e te moldar na medida certa. Todos nós já sabemos que querido significa cortar no tamanho ou na medida certa. Elias, eu vou te deixar do jeito que eu quero. Elias, eu vou te deixar da forma que eu quero. Eu vou te mostrar que o que eu vou fazer em Israel não vai ser por causa de você. Vai ser por causa da minha palavra que está na tua boca. Deus está falando para alguém aqui. Esse querido não é para acabar com você. Eu estou te ensinando, eu estou te preparando. Porque eu tenho coisa para fazer na tua vida e na tua casa. Você vai entender que não foi a tua mão, será a minha mão trabalhando com você. Oh, irmãos, eu sinto Deus aqui nesta noite. Eu não sei se você percebe, mas o Espírito de Deus está falando com alguém aqui nesta noite. E está falando para você: não mude, não saia da onde você está. Se você começar a estudar, irmãos, você vai perceber que o querite
manhã e de noite. O processo foi árduo. E de repente o ribeiro se seca. E como eu disse, eu não sei quantos anos Elias passou no Querite, irmãos. Mas quando o ribeiro seca, Deus fala com Elias: Elias, levanta-te e vai para Sarepta. Nesse período, irmãos, que Elias estava no Querite, você não vai ver Deus falando com ele, dizendo: Elias, sou contigo, permaneça aí. O silêncio de Deus está acontecendo com ele. Deus só fala quando o ribeiro seca. Quando o ribeiro seca, Deus fala: Elias, levanta-te e vai para Querite, porque lá já ordenei uma viúva que te sustente. Mais uma vez, Deus preparando com antecedência. Você está pensando que é do teu jeito, e quando você chegar lá, você não sabe o que vai acontecer, mas Deus está dizendo: quando tu chegar lá, o teu destino, aonde eu te mandei, eu já preparei tudo. O ambiente já está preparado. O lugar já está preparado. Só que, irmãos, a cidade de Sarepta está dentro da região de Sidom, a capital de Baal, aonde Baal tinha maior influência. Só que Deus disse: Elias, levanta-te e vai. E dentro desse tempo, diz a Bíblia, que Acabe procurou a vida de Elias em várias regiões e não encontrou. Por quê? Porque quando Deus esconde, irmãos. Quando Deus resolve esconder alguém, não tem inimigo que possa achar. Deus esconde. Só que nós às vezes não entendemos locais aonde Deus permite que nós adentramos. Só que dentro desse período, Deus está te escondendo dos teus inimigos. Deus está te escondendo do Deus adversário. E quando Deus resolve esconder, não tem ninguém que acha. Tem aquelas fases, irmãos, que parece que as pessoas nos abandonam, parece que as pessoas esquecem de nós, parece que nós entramos em uma situação e parece que todos nos abandonam. Só que Deus está criando a situação para nos esconder, para depois nos revelar com a sua palavra. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui nesta noite e parece que você está esquecido e esquecida por todos. Só que eu venho dizer para alguém: esse período em que Deus está te escondendo é porque Deus tem um propósito. Esse período em que você saiu de cena e entrou no abrigo de Deus, é o momento que Deus vai te trazer grandes lições para a tua história. Quando Elias levanta, sai de Querite e chega na cidade de Sarepta, tem uma mulher cantando gravetos, e a situação dela é desesperadora, porque como a crise se espalhou por todas aquelas regiões, as pessoas não têm bem com que se alimentar, porque a crise, a terra está seca, não tem mais chuva. E essa mulher está cantando alguns gravetos, e o profeta chega, olha para ela e diz: traga-me um pouco de água. Quando ela sai para pegar a água, o profeta olha para ela e diz: traga-me também um pouco de pão da sua mão. Ela olha
para o profeta e diz: viva o Senhor teu Deus, que nem pão eu tenho, senão um pouco de farinha em uma panela, um pouco de azeite em uma botija, para preparar para mim e o meu filho comer e depois morrer. A situação desta mulher tinha chegado ao fim. O ponto final da sua história já estava decretado. Só que quando o profeta chega, o cenário muda. É por isso que a Bíblia diz que naquela época existiam várias viúvas, mas Deus enviou somente a casa desta viúva. Quando ela sai e diz para o profeta: estou apanhando apenas alguns gravetos para preparar o bolo para mim e para o meu filho comer e depois morrer. O profeta olha para ela e diz: assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar e nem o azeite da botija, até que venha chuva sobre a terra. Irmãos, quem carrega uma palavra de Deus, quem tem uma mensagem na sua boca, aonde ele chega, a situação muda e o ambiente flui. Esta noite Deus está falando para alguém aqui nesta noite: eu quero colocar minha palavra na tua boca, porque aonde você chegar e abrir a tua boca e dizer Deus vai fazer, Deus vai fazer. Esta noite Deus libera uma autoridade. Eu não sei aonde está a sequidão, eu não sei, mas Deus está dizendo: a partir de hoje, aonde tu abrir a tua boca e dizer assim diz o Senhor, segundo a minha palavra, eu vou fazer milagre através de você, eu vou operar milagre através de você. Passando o tempo, o filho daquela mulher morre. Ela olha para o profeta e o culpa, dizendo que Deus trouxe à tona os seus pecados. Aquela mulher angustiada, o seu filho morreu. O profeta olha para ela, pega o seu filho, leva para o seu quarto no andar de cima. E o que me chama a atenção, a primeira lição que eu aprendo dentro desse texto, é que o profeta não reclama. O profeta não olha para ela e diz: a culpa é tua, não. Ele não fala nada, a não ser pedir o seu filho. Ele se cala diante da mulher, mas quando chega no seu quarto em cima, ele abre a sua boca dizendo: Senhor. A mulher está falando com ele, dizendo que Deus trouxe a todos os seus pecados, mas Elias não fala nada com ela. Mas quando sobe no seu quarto, deita o menino na cama, se estende sobre ele e começa a falar com Deus. Se cala diante da mulher, mas abre a sua boca diante de Deus, porque ele entendia que a sua guerra não era com ela, a sua batalha não era com ela, a sua conversa não era com ela, era no quarto, no andar de cima. Com quem, irmão Lucas? Com quem pode fazer, com quem pode resolver, com quem pode mudar. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes parece que a nossa batalha é aqui, ó. Nós queremos resolver tudo na base do grito, queremos resolver na base do bate-boca. Só que Deus está falando: não abra a tua boca aqui, abre a tua boca lá, porque aqui ninguém pode fazer nada, mas lá eu posso fazer. Deus está falando para alguém: se cala perante homens, mas diante de Deus, na oração, no teu quarto, fala tudo com Ele. Elias, irmãos, se cala diante dela, mas abre a sua boca perante o Deus. E uma da segunda coisa que se destaca é o seu fervor em oração. A vida de Elias é marcada por oração. Elias é um homem que ora.
se abre. E no período em que nós estamos vivendo, nós precisamos dedicar mais a nossa vida à oração. Porque quando eu converso na esfera aqui com homens, ele me julga. Mas quando eu converso na esfera espiritual, o céu se abre para mim. Sabe qual é o nosso problema nesse período? É que eu converso com o meu vizinho, eu falo com o meu pastor, com a minha autoridade, com os governantes da minha cidade, mas não falo com quem pode mudar tudo. Nós precisamos entrar na esfera da oração, porque a oração ainda muda situações. Nós precisamos dedicar nossa vida à oração para com Deus, irmão. Tem uma rainha da Inglaterra que ela disse que tinha mais medo de John Knox de joelho do que um exército enorme lhe cercando. Porque quem ora o céu se abre. Porque quem ora a porta se abre. Porque quem ora pessoas são curadas. Porque quem ora milagres acontecem. Deus está nos convidando. Aleluia! Oh, Deus grande e poderoso. Aleluia, Jesus. De maneira nenhuma eu quero aqui trazer julgamentos. Mas o Espírito Santo conhece endereços aqui nesta noite. E Ele está dizendo: eu conheço você. Eu sei quem é você. E o Espírito Santo está dizendo: você precisa falar comigo acerca desta causa. Ele entra na oração. A alma do menino retorna ao seu corpo e ela entrega para a sua mãe. E ela diz: hoje eu percebo que a palavra de Deus está na tua boca, Elias. Deus aparece para Elias e diz: Elias, levanta-te, apresenta-te a Acabe, porque eu trarei chuva sobre a terra novamente. Elias vai em direção às terras onde Acabe estava. Encontra um homem por nome de Obadias, que trabalhava dentro do palácio, mas era servo do Senhor. E o texto diz que ele escondeu profetas de 50 em 50 em cavernas e alimentava com pães e água. Nesse período, irmãos, Jezabel estava exterminando todos os profetas de Deus. Mas só que quem nos guarda é maior. Quem guarda a igreja é maior. Quem guarda a igreja é maior. Quem guarda a tua casa é maior. Quem guarda a tua história é maior. Jezabel não vai te alcançar. Os inimigos não vai alcançar a tua família nem a tua casa, porque Deus te levantou como autoridade. Deus te levantou com unção. E Deus está falando: ninguém te toca. Ninguém toca na tua casa, porque eu sou teu Deus. Assim diz o Senhor. Elias se apresenta diante de Acabe e convida-o para o Monte Carmelo e desafia os profetas de Baal. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, uma multidão de israelitas no monte. Elias olha para ele e diz: porque cocheais entre dois pensamentos. Em outras palavras, vocês querem servir a Deus e querem servir a Baal. Desafia os profetas, pega 2 carneiros, olha para os sacerdotes de Baal e diz: escolhe um, divide-o
sirvam a Baal. Mas se Deus servir, se Deus mandar fogo, sirva ao Deus de Israel. Eles preparam o altar. Os sacerdotes de Baal preparam o seu altar. Coloca aquele carneiro sobre a sua lenha, sobre o seu altar, e ele diz: não mande fogo, porque o costume deles era derramar azeite e tacar fogo nos seus altares. E era nesse momento em que as crianças eram sacrificadas, e ele diz: não taca fogo sobre os seus altares, porque se o seu Deus é Deus, ele vai responder. E eles clamam o dia todo, diz a Bíblia, se cortava. Elias olha para ele e diz: cadê o seu Deus? Eles, até o meio-dia, eles clamando, orando ao seu Deus, e Baal não respondia. Aí chegou a vez de Elias. Prepara o seu altar. Diz a Bíblia que o altar estava quebrado, e era o retrato do que Israel estava vivendo. Repara o seu altar. Pega 12 pedras, simbolizando as tribos de Israel. Prepara o altar. Abre uma vala em volta do altar. Diz a Bíblia que Elias diz: deite água sobre o altar. E eles deitaram a água ao redor do altar. E agora Elias começou a clamar ao Senhor. Elias começou a buscar o Senhor. Elias começou a orar ao Deus de Israel. E de repente o fogo de Deus caiu do céu, que consumiu aquela oferta, consumiu o altar e as pedras. E Deus responde ao profeta Elias, e diz a Bíblia que os israelitas olhavam para Elias e diziam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus está falando para você nessa noite: eu quero me revelar através de você, eu quero me revelar através da tua história. Pessoas irão olhar para você e dizer: só o Senhor é Deus. Elias olha para Acabe e diz: Acabe, levanta-te e sobe, porque aí vem uma grande chuva. Irmãos, até então não tinha sinal nenhum de chuva, mas Elias já estava preparando o ambiente, dizendo: a chuva vem aí, a chuva vem aí, a chuva vem aí. Elias levanta e prepara os seus carros e sobe. Diz a Bíblia que Elias chama o seu servo, olha para ele e diz: sobe a banda do Maiole. O seu servo subiu, olhou para o mar e não viu sinal nenhum. Retorna até Elias e diz: Elias, eu não vi nada. Elias olha para ele e diz: retorne lá 7 vezes. Na 7ª vez, diz a Bíblia, que ele olha para Elias e diz: Elias, eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias olha para Acabe e diz: Acabe, desce, porque uma grande chuva vem aí. Alabachore, vai a segue, irmãos. É apenas uma nuvezinha, é apenas um pequeno sinal, mas o profeta Elias está dizendo: é uma chuva grande que vai chegar aí. Só que Deus está falando para alguém: não despreze os pequenos começos e nem os pequenos sinais que eu vou mandar para você. Alguém vai olhar para você e vai dizer: é apenas um sinalzinho, é apenas uma coisinha. Só que Deus está dizendo: através desse pequeno começo vai vir uma grande chuva aí, vai vir uma grande chuva aí, vai vir uma... se prepara que esta chuva vai molhar terra seca, se prepara que essa chuva vai transbordar rios,
Eu quero fazer uma oração pela tua vida. E eu quero dizer que essa chuva é a chuva do Espírito Santo de Deus. Essa chuva é o Espírito de Deus querendo molhar nossas vidas. Essa chuva é um avivamento que Deus está trazendo, irmão. Nós precisamos desse avivamento. Porque quando esse avivamento chegar, o espírito de Jezabel será destruído. Os Balaíns serão destruídos, Baal será destruído, Azera será destruído, porque o Espírito de Deus vai inundar toda a terra, todas as nossas vidas. Se você precisa desse avivamento, olha para dentro de você e olha se você está em uma terra seca ou está cheio da graça de Deus. Ela vai chorar, Deus está dizendo, hoje é noite de
te abençoe e te dê uma nova